Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Boa noite. Estamos aqui no terceiro encontro da oficina Vivências Antirracistas e hoje nós vamos falar de roteiros performativos, que é a minha prática do mestrado, que está em processo de conclusão, e eu realizei ela no FLOCA, que é a escola que eu sou professor de arte. Para esse encontro, eu trouxe um convidado, Nick Oliver, que é meu colega de laboratório lá na UFRN, no programa de pós-graduação em artes cênicas, e ele vai comentar comigo sobre essas práticas, já que ele também participou do processo, ele viu como foram criadas, o que é que acontecia nessa escola. Seja bem-vindo, Nick. Muito obrigado. Olá, Renan. Quero agradecer o convite para participar dessa oficina de vivências antirracistas. Como você já apresentou, eu sou companheiro de pesquisa de Renan, do Laboratório de Performance, e tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho maravilhoso que Renan fez, que a Renan apresentou na escola, no Floca, e pude acompanhar de pertinho mesmo, por isso, acho que por isso o convite, não é, Renan? Para a gente poder comentar e trazer e lembrar desses momentos tão legais que aconteceram no Floca. É, Quando a gente pensa um ensino de arte, né, uma prática artística, e nós trabalhamos com performance, que é a linguagem que a gente trabalha dentro da escola, é muito importante sempre trazer esses temas políticos. Por quê? Porque todo o corpo ele envolve uma série de coordenadas dentro da sociedade. Cada um encontra um lugar. Então, assim, como é que se pensa o antirracismo na escola? Eu acho que através dessas práticas que eu vou mostrar para vocês e que nós vamos comentar, vocês podem ter uma ideia de como isso acontece dentro de uma sala de aula e dentro do ensino de arte. Renan, eu queria levar em um ponto logo para a gente começar já a pensar, que é como é que a gente também pode abrir um espaço dentro do ambiente, né, do espaço escolar, como é que a gente pode promover uma visibilidade para essas questões pretas. Então, nós, enquanto professores, né, professores e professoras, ou até mesmo outras funções dentro desse espaço educacional, podemos promover, né, esse tipo de discussão, esse tipo de assunto. E eu acho que o trabalho que você vai apresentar hoje talvez seja uma grande solução, seja um grande exemplo desse tipo de iniciativa. Vou compartilhar agora com vocês alguns arquivos e nós vamos falar sobre isso. Esse é o título desse encontro de hoje, Roteiros Performativos, Práticas Pedagógicas em Direitos Humanos no FLOC. Para começar a falar dessa experiência, eu não cheguei no FLOCA trabalhando antirracismo, ou gênero, ou questões pessoais, questões políticas ligadas ao corpo que interferem na vida daquelas pessoas. Eu gosto de salientar que isso aconteceu a partir de dadas situações que foram acontecendo no meu percurso enquanto professor. A primeira prática, e é de onde eu tirei a fotografia dessas artes que eu fiz para essa oficina, se chama Tabuleiro da Realidade. Eu entrei no FLOCA, e o FLOCA é a Escola Estadual Desembargador Floriano Cavalcante, que fica próximo ao Via Direta. É um dos grupos educacionais mais tradicionais da cidade, dentro do ensino público. Ele já tem algumas décadas aí de existência e vem formando muitas pessoas. O
Flock ele recebe muitos alunos de diversas regiões da escola, da cidade, aliás, e das regiões metropolitanas de Natal, porque ele é central para paradas de ônibus, então nós atendemos pessoas de vários lugares. Eu gosto sempre de falar, inclusive, que a escola ela é a comunhão de todas as ruas da cidade, porque lá nós trabalhamos com pessoas que moram em diversos locais e que elas podem aprender alguma coisa e levar para esse cotidiano, né, Nico? Um espaço de fronteiras, né? De trocas, de contaminação de ideias e pensamentos. Então, eu entrei em julho de 2018, lá no Floca, que é o apelido da escola, e quando eu comecei a trabalhar com os alunos, na época eu era aluno especial no mestrado em artes cênicas, e comecei a ter contato com algumas práticas performativas, ver o que os meus colegas faziam, e comecei a pensar como é que a gente chega nas pessoas para trabalhar diretamente com a vida delas. O que é que afeta elas? Quais afetos elas carregam e elas gostariam de conversar sobre isso? Lógico que na performance a gente não só conversa, né? Porque é um corpo ali que está em ação. Mas teve uma. Para o final de dezembro de 2018, né? Eu já com quase 6 meses ali na escola, ia ter uma feira de ciências que acontece todo ano que se chama Expo Floca. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar instalações, performances, comecei a trabalhar com objetos sensoriais com os alunos, e dentro das variadas turmas, cada uma ia criando uma prática. O que é que aconteceu? Antes do Expo Floca, a gente teve um evento que foi sobre o Dia Nacional do Folclore, e a escola se dividiu em 4 grupos. Então, tinha o grupo da Iara, tinha o grupo do Saci Pererê, o da Curupira e do Boitatá. Acontece que quem organizou foi eu e uma professora de português na época, e o evento foi belíssimo. Nós fizemos oficinas para os alunos criarem cenografias, figurinos, para eles apresentarem números de dança, apresentar pinturas, tudo que uma gincana escolar tem direito. Foi um evento belíssimo, resumindo. Acontece que teve um grupo que ganhou e os outros perderam, mas até aí tudo bem. Só que no outro dia, quando a gente chegou na escola, estava um bafafá, como se diz, nos corredores, que a professora de português tinha roubado para a equipe ganhadora. O termo em si já é muito pesado, né? Muito Porque problemático, né? isso. A gincana não tinha nenhum prêmio, era mesmo uma confraternização, porque todos os trabalhos foram excelentes e foram decididos assim por poucos décimos, todos. Só que tem uma questão que eu acho que foi quando eu comecei a abrir os olhos para essas estruturas sociais que existem no Brasil e que colocam uns corpos de um lado e outros corpos de outro. E dentro dessas estruturas e de cada lado, nós encontramos privilégios e encontramos falta de oportunidades. Acontece que a professora que me ajudou a organizar era negra e uma aluna do grupo que perdeu, branca, ela começou a falar nos corredores que a professora era ladra, que a professora tinha roubado, e isso meio que saiu fora de controle, porque ela começou a puxar vários alunos para repetir esse discurso. Ficou ao ponto que a professora ela não tinha mais condições de dar a aula dela, do clima que estava tão pesado dentro da sala de aula. Então, o que é que aconteceu? A direção teve que tomar medidas e chamar a mãe da menina para conversar. Nesse momento foi que eu fui entendendo as coisas, que isso estava além
algo pessoal. Eu me Ou da lembro, própria competição, né? Acho que dentro desse contexto, saiu totalmente de um momento de competitividade entre turmas e passou a ser uma questão social, né? isso. Eu lembro que eu me fiz a pergunta. Desse jeito eu fiz, por que que é tão fácil chamar uma mulher negra de ladra? Uma mulher que é professora, que ela desempenha o trabalho dela, que não tem problema. E como é que de repente você chega no outro dia para trabalhar e tem uma aluna reunindo pessoas para pensar isso sobre você? Então foi quando eu entendi que aí estava uma questão além dessa questão da gincana, além de ganhar ou perder, havia outra coisa. E uma Acontece que nas. oportunidade, não é, Renan? Acho que também a sensibilidade do professor perceber uma oportunidade, entre aspas, né? Porque a gente nunca quer promover uma situação dessa, mas que pode ser pensada, refletida, questionada, levada para os outros alunos, para que se reflita a situação, para É, e virou além uma. da própria questão que tem ali, não é? Porque também virou uma situação de assédio, né? Com a professora. E que tem que haver essa sensibilidade de sentir uma comoção com a situação, né? E querer ajudar e querer falar sobre isso, porque poderia ser mais um assunto ou uma situação colocada por baixo de panos dentro da escola, como tantas Então, outras vezes acontece. quando foi ter a reunião de pais, me convidaram junto com uma coordenadora para a gente mediar essa situação, como é que poderia ser resolvido isso. A menina já estava pedindo milhares de desculpas à professora, mas realmente foi uma situação muito pesada, que eu acho que só as desculpas não resolveriam, sabe? Então, o que ficou acertado nessa reunião de pais foi que eu ajudaria a criar uma prática com os alunos que abordasse o racismo, porque para a professora também estava claro que esse discurso de roubagem já não estava se sustentando. Então, o que aconteceu? A professora levou leituras, não sei se era de Jamila Ribeiro, que é a professora de português, e eu fiquei com a vamos fazer o quê? Vamos fazer performance. E tinha essa fofoca, é outra oportunidade melhor, né? Já que todos os alunos visitantes poderiam participar desse trabalho. Hoje. Uma coisa que foi desde o início, eu quis trabalhar com a questão do racismo, eu sempre quis trabalhar com a do antirracismo. Assim, eu acho que quando a gente fala de antirracismo, a gente está perguntando diretamente quando é e como que as pessoas aprendem a ser racistas. Então, assim, tem coisas na estrutura social que nós vamos identificar a partir das nossas vivências e que nós vamos perceber que ali se criam ideias sobre corpos, se criam preconceitos, se criam assédios. Então, o que é que aconteceu nesse tabuleiro da realidade? Eu pedi para os alunos pegarem bilhetes anônimos de pessoas negras da escola, incluindo funcionários, professores, e alunos, que eles contassem alguma situação que já viveram por causa da sua cor de pele. Então, a performance a gente organizou assim, nós criamos esse tabuleiro, que vocês podem ver na fotografia, e os meninos criaram 3 crachás, um branco, um com nome branco, outro com nome pardo e outro com nome negro, referente às 3 principais cores de pele que existem no Brasil, né? Então, se vocês virem aqui esses números, cada número desse
era uma situação descrita por um anônimo dentro da escola. Então, o que é que acontecia? É, eles jogavam um dado e o número que você parava, você lia um bilhete. Então, se você já tinha passado por essa situação, você avançava a quantidade de casas. Se você não tinha passado, você continuava parado. Aqui nessa foto, por exemplo, nós temos um aluno negro que já está avançado no tabuleiro e uma aluna branca. E ela começou e terminou o jogo no início. Então, o que é que acontece? Quando a gente lia esses bilhetes, criava uma tensão dentro da sala de aula, que é o estado performático, né? Assim, há uma espécie de conscientização que é meio que automática, porque essas situações elas não são só relatos, elas A são vida, né? emoções, são a própria vida. Elas são carregadas ali de coisas que o corpo viveu que ela não deixa isso passar em branco. Então todos na sala se afetam ao mesmo tempo. E eu acho também assim que principalmente a gente sente o que esse corpo preto confirma quando diz eu passei por quase todas ou por todas essas situações. Então, nesse caso eu fiz esse tabuleiro da realidade no final de dezembro, né, de 2018, e foi um sucesso do ponto de vista que foi uma intervenção dentro da escola, porque a própria aluna e o grupo dela realmente foram pedir desculpas à professora, que também assistiu e participou do trabalho. E eles falaram que entenderam essa questão de como é fácil colocar uma pessoa negra no lugar de acusado, por exemplo, mesmo que por trás disso seja algo bobo, como o resultado de uma gincana. Já tá taxando, né? Já taxa ali, o Isso. preconceito já tá taxado com uma palavra, ladrão, ladra, não é ladrão. Então, é, É muito interessante, Renan, só para fazer um comentário, como você, enquanto professor de arte, né, usou da performance para poder conversar com a turma, se aproximar da turma e levantar essa questão. É como você falou no começo, não é a questão de Renan, não é? Eu quero trabalhar com isso dentro da sala de aula, mas esses problemas estão acontecendo dentro do espaço escolar, porque a escola é a sociedade, não é? São as ruas, são as escolas, são as casas, as famílias, são todas as estruturas dentro do espaço escolar. Então, o problema está ali, a situação foi instaurada e como nós, né, como é que a gente que está pensando essas vivências antirracistas podemos trazer, né, trazer à tona, dar visibilidade, e aí você utilizou da performance. A performance, ela já por si só já traz muito esse poder de trazer a verdade, né, de revelar. A gente não consegue esconder, a gente não consegue mascarar através da performance. Pelo contrário, tá lá, é o que está latente. Então, não deixa de estar mexendo ali com emoções, com situações, com memórias. Você vai trazer outros exemplos, né, também, mas talvez isso tenha uhum. sido um start, não é, Renan, para essa linha de trabalho sua, para você ter se aproximado da performance na sala de aula. Exatamente. Tem um último ponto que eu gosto de falar, que foi que eu entendi o que também. Como ali tinham pessoas participando de uma performance num tabuleiro, com várias vozes anônimas de corpos pretos que estão ali todos os dias na escola. Então, não é uma questão só do corpo negro que está participando naquele momento. Não, nós tínhamos as questões de várias pessoas que frequentam o mesmo espaço todos os dias. E também
questões que corpos brancos ou privilegiados talvez não saibam. Da mesma forma que existe a pergunta, quando é que eu me torno racista? Desculpa. Eu acho que tem a pergunta, quando é que eu descubro que eu sou racista? Então, assim, eu acho que essa performance é uma forma de conseguir conscientização nesse espaço da escola. Se reconhecer, né? Enquanto racista dentro de uma sociedade racista que taxa, que oprime. Exatamente. Depois da realização desse evento, do Expo Floca, que foram trabalhadas muitas questões afetivas, então vários alunos eles começaram a me procurar para trabalhar dentro dos trabalhos de arte, dentro da disciplina, essas questões que os corpos deles traziam. Então, assim, um conceito que foi fundamental para entender essas questões de gênero, classe social, questões de raça dentro da sociedade brasileira, como essas estruturas afetam corpos e criam situações na vida deles, foi o conceito de lugar de fala, de Djamila Ribeiro. Eu trouxe aqui para vocês 3 citações desse livro dela. Eu acho que é bem interessante para a gente entender como a gente localiza esse conceito dentro da vida mesmo, dentro de uma prática de ensino. Primeiro, ela fala assim: quando falamos de pontos de partida, não estamos falando de experiências de indivíduos necessariamente, mas das condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania. Seria principalmente um debate estrutural. Não se trataria de afirmar as experiências individuais, mas de entender como o lugar social ocupado por certos grupos restringe oportunidades. E que oportunidades são essas? Como ela fala anteriormente, lugares de cidadania. Quando nós trabalhamos com questões políticas e sociais dentro de uma prática de ensino, e no meu caso foi em arte e em performance, que você traz elementos da vida real, então nós estamos trabalhando diretamente com essas localizações sociais, que não são necessariamente individuais, elas são coletivas. Por quê? Existem certas experiências em sociedade que se repetem em grupos, não é, Nick? Sim. Inclusive, é como se você, nesse trabalho, né, você tivesse acionado outras situações e outros grupos, né, outros grupos minoritários. Então, a questão racial foi levantada, mas deu gatilho para várias outras bandeiras serem levantadas dentro do espaço escolar, né, dentro daquela determinada situação. Quando Djamila traz esse conceito do lugar de fala, não é? Ela apresenta esse lugar de fala que pertence, esses lugares que pertencem a vários outros grupos minoritários. Até porque a questão da raça, ela perpassa outras. A de gênero, do corpo da mulher negra, a a questão queer, porque são corpos que não condizem com a heteronormatividade e tem que lidar com essa outra questão também, e vai englobando várias experiências de várias pessoas. Só que quando ela fala de que certos grupos restringem oportunidades para outros, o que é que ela está querendo dizer? Que, por exemplo, estruturalmente, preconceitos, racismos e algumas situações, elas se repetem. Então, por exemplo, se nós pegarmos esse exemplo do tabuleiro da realidade, porque um corpo negro, dentro de uma performance, reconhece que passou pela mesma situação que um anônimo está falando para ele. É comum, não é? É comum a esse
a esse grupo. Djamila, ela fala depois desse jeito. Seria preciso, seria preciso entender as categorias de raça, gênero, classe e sexualidade como elementos da estrutura social que emergem como dispositivos fundamentais, que favorecem as desigualdades e criam grupos, em vez de pensar essas categorias como descritivas da identidade aplicada aos indivíduos. Então, assim, como é que nós podemos pensar que certos grupos sociais passam por algumas experiências e outros não, enquanto indivíduos? Como é que um grupo minoritário de indivíduos passa por situações ruins por conta da sua cor de pele? As experiências nenhuma são iguais, mas elas traduzem a mesma estrutura. Então, por exemplo, se nós pegarmos algumas situações que vamos ler depois disso daqui, eu acho que fica melhor, né, de explicar. Uhum. Tem essa outra fala dela que é muito interessante. Entendemos que todas as pessoas possuem lugares de fala, pois estamos falando de localização social. E, a partir disso, é possível debater e refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes na sociedade. O fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado, em termos de locus social, consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente a constituição dos lugares de grupos subalternizados. Aí entra essas questões que nós estávamos falando dos grupos minoritários que passam por situações que são produzidas por hierarquias. O que é que isso quer dizer? Enquanto o grupo privilegiado não se conscientizar que ele é privilegiado, sempre vão continuar existindo essas estruturas Fábrica, racistas, não é? machistas, que produzem desigualdades sociais, pobrezas, misérias. É a classe hegemônica, não é? Que oprime e restringe vários outros grupos, não é? Sociais. Quando você fala dessa, quando você citou esse trecho, né, de Djamila, do Lugar de Fala, do livro Lugar de Fala, eu me recordei do conceito de desidentificação de José Esteban Munhoz, que ele fala que a gente não pertence só a um grupo, muitas vezes, né? Nós que estamos em grupos minoritários. Muitas vezes a gente se constitui com diversos grupos minoritários. Então, além de preta, é mulher, é lésbica, é trans, é uma mulher trans, enfim, são várias situações que estruturalmente lhe oprime, né? Lhe constrange, limita em determinados territorialidades. Então, é essa estrutura que a gente precisa questionar, que a gente precisa Exatamente. reformular, que a gente precisa desconstruir e reconfigurar. E esse trabalho com performance feito no Floca, que ele teve continuidade, eu vou falar agora, é um trabalho que traz essa questão da localização social, que é o que é você se localizar socialmente. E como é que se faz isso através de performance? Então, eu já como aluno efetivo, né, no mestrado, que eu sou orientador de Naira CO, que é a coordenadora do Laboratório de Performance e Teatro Performativo do The Arte da UFRN, que inclusive Nick participa também. Ela tem um evento anual chamado Nuvem de Partilhas, que acontece dentro do Reperformar o Afeto. Em 2019, o tema que nós trabalhamos foi Litosfera, o chão no qual pisamos. Então, qual era a proposta desse afeto que nós trabalhamos?
era entender como geograficamente nós nos organizamos enquanto sociedade, mas o que é que está por trás disso, o que é que está por trás desses espaços. E aí entra em uma questão, na questão do afeto. E o afeto é o que seu corpo passa com o outro. O afeto nunca é sozinho, ele acontece em relação, né? Então, eu organizei junto com ela o Nuvem de Partilhas, que é esse evento que ela traz a proposta de ações em performance, ações pedagógicas em performance dentro das escolas, e como nós trabalhamos isso com alunos e professores. Então, no dia 4 e 5 de setembro de 2019, nós realizamos o Nuvem de Partilhas, o Chão no Qual Pisamos. Ao todo, foram 640 participantes, foram realizadas 34 ações, 25 pelos meus alunos, duas por Naira e Betina, e o restante pela turma de Estudos da performance. performance. É Estudos da isso, performance. que inclusive você estava como... Orientando alguns deles, alguns trabalhos. É uma disciplina de Exatamente. estudos da performance do curso de teatro que, que no contexto do evento, estava fazendo essa ponte entre a graduação, né, licenciatura em teatro, e a escola, e a sala de aula, no caso, as turmas do professor Renan. Nesse momento, nós trabalhamos com performance, né? Desde o nível da educação básica até o nível da graduação, da licenciatura em teatro, no caso, e da pós-graduação. Para além disso, também contava com dois estagiários do curso de teatro que estavam como monitores no evento e que também trabalharam performance comigo. Então, nós tivemos a participação de 15 professores do FLOCA, uma coordenadora pedagógica. Eu trabalhei com 15 turmas para criar essas 25 ações, 5 de ensino fundamental e 10 de ensino médio. E de outras turmas, de outros turnos, participaram 162 alunos. Da UFRN foram essas duas professoras, Naira Ciota e Betina. Elas fizeram duas ações pedagógicas, nós tivemos 6 monitores, inclusive Nick era um. Sim. E eles realizaram 7 performances, essa turma de estudos da Performance 2. Foi um evento bem grande, não é? A gente trabalhou com muitas questões, não é? Muitos indivíduos e muitos afetos. Acho que o Nuvem de Partilhas ele foi essa troca de afetos, uma rede de afetos muito potente dentro da escola. Até me orgulho de ter participado, foi um evento bem bonito e eu acho que ele se resume exatamente à proposta dessa oficina, porque é um exemplo de uma vivência, né, de uma vivência antirracista. Exatamente. Todas as 25 propostas que eu criei junto aos meus alunos, todas trabalhavam com elementos que traziam formas de encontrar sua localização social, mas de que forma? Através dos afetos que estão presentes na história do seu corpo. Então, o que é que a gente buscava? A gente buscava, além da conscientização, não a cura em si desses afetos, mas a transformação de uma experiência negativa para que você, o aluno ou quem estivesse participando, ele possa seguir a vida dele em frente. Fechar um capítulo e abrir outro, como se diz, né? Então, assim, como é que a gente trabalhou com performance? Dentro da minha pesquisa, há o livro O Professor Performer, de Naira Ciotti, que ela traz 3 elementos principais que formam uma prática em performance. O primeiro é quem atravessa a performance, que é o corpo, a sua identidade, sua história de vida. O corpo é o suporte da expressão da performance. E no corpo é onde reside o afeto, ele mora lá. O segundo elemento é a voz.
A voz tem um poder de subjetivação da performance. Ela traz discursos e contradiscursos de poder. A voz é pessoal e, ao mesmo tempo, é coletiva. As linguagens se comunicam. E o terceiro elemento é onde atravessamos a performance, que é o lugar. Desculpa. O lugar é o que onde acontece a performance, né? E é onde você se atravessa. Então, na performance, nós temos o espaço real, que é onde está acontecendo a performance em si, e tem o espaço interior do homem, que é o afeto em si, é a subjetividade, é a identidade, é quem você é. Então, os territórios físicos de onde estão acontecendo a performance, eles são subjetivados e eles se tornam políticos, porque ali o corpo ele está em constante transmutação. Ele está aprendendo coisas durante uma performance. Uhum. Renan, e você trabalha nessas performances com materialidades, né? Que já é uma pesquisa bem antiga sua, já te conheço quando artista pesquisador, artista visual. E eu queria que você me relatasse, conversasse aqui comigo, né? A gente relembrasse do Anônimo Brasileiro, que foi uma performance, acho que um grande gatilho para esse evento, né? Eu acho que ela acaba resumindo como um todo o Nuvem de Partilhas. Assim, o Tabuleiro da Realidade, eu acho que ele foi o grande propulsor, né, de todas essas práticas. É tanto que eu criei uma performance chamada Anônimo Brasileiro, que ela se trata de quê? São esses bilhetes anônimos eu continuei recolhendo, só que agora eu recolhia de acordo com os temas que as turmas queriam trabalhar. E a gente fez um Anônimo Brasileiro sobre o racismo e que situações as pessoas encontravam em suas vidas de acordo com essa estrutura social, né? Como é que isso afetivamente acontece no corpo. Então, o que é o Anônimo Brasileiro? Você pega um grupo de estudantes, os materiais são post-its vermelhos, caneta preta e caixa. Então, o que é que a gente faz? A gente pede que cada um escreva uma situação relacionada a racismo. Ou que já viveu, ou que viu outras pessoas viverem, por causa da cor da sua pele. Então, eu tenho ainda uns bilhetes dessa caixa, e que eu gostaria de ler para vocês. E, se possível, o Nick comente. Sim. O primeiro bilhete. Passar por uma humilhação por causa da sua cor de pele é uma das piores coisas que existem. Ser alvo de bullying e motivo de piadas. Lembrando que esses bilhetes são alunos que tinham desde 12 a 16 anos, ou seja, a gente percebe na prática da escola como acontece cedo o racismo, como ele está presente já desde a sua formação na infância e na adolescência. Como se sente, né? Como o jovem, tão jovem, mas já sente a estrutura, né? Essa estrutura Exatamente, que a opressora. estrutura racista faz com que o corpo dele comece a se comportar de determinadas maneiras, a sentir coisas que só acontecem porque ele sofre racismo. Na maioria das vezes, o que mais me incomoda é a sociedade me ver como marginal ou coisa do tipo e me julgar sem me conhecer. Muito forte isso. Ser considerado feio por causa da sua cor de pele é uma situação muito ruim. Para quem usar de má fé com os outros, essa pessoa precisa entender que é uma situação que pode machucar outras pessoas.
Nós vivemos num país que 56% da população se considera negra. Só que na mídia, nos cargos de poder, quem são as pessoas que aparecem nas revistas, nas propagandas? Essa São representatividade ainda é muito baixa, né, considerado pelo tamanho da população negra. exatamente, nós vemos pessoas brancas, não vemos a representatividade das pessoas negras nos meios que elas deveriam estar. Claro que é uma situação que vem mudando aos poucos, mas que nós devemos sim cobrar esses espaços. Tem esse outro bilhete que fala de desigualdade social e no cotidiano. Sobre o meu trabalho de arte, que fala sobre o racismo, eu falo que você ser escuro, se vestir mal, ser gordo, magro ou gay, todos nós passamos por isso porque as pessoas já estão programadas para julgar e desprezar, porque já estamos acostumados com crueldades no mundo. Se uma pessoa estiver fazendo um ato bom, as pessoas vão se assustar com aquilo, porque não estão acostumadas com isso. Quando nós pegamos um relato desse de uma criança, nós podemos pensar mesmo que essas estruturas sociais que afetam negativamente os corpos de milhões de pessoas nesse país, né? Elas estão ali há muito tempo. Como é que elas se formam? O que é que acontece que uma pessoa dessa não pode viver em paz? E essas crianças, Renan, elas sentem isso, não é? Eu acho que o Anônimo Brasileiro, ele revela, é uma performance que revela como as crianças, os jovens, tão cedo já estão sofrendo essas questões. Você vê que pelos bilhetes que você leu, muitos dos bilhetes falam da palavra sofrer, né? Da palavra machucar, sabe? Que é o que eles já estão sentindo, bem novos. Esse último que você leu é um resumo da estrutura, né? Dessa estrutura hegemônica. É um resumo já de toda a pirâmide, das questões sociais, das classes, num simples relato tão potente, não é tão forte. Tem esse outro bilhete aqui que fala assim: pessoas julgando quem você é, machismo, pessoas se achando superior por classe social ou cor de pele. Esse bilhete eu gosto bastante porque nitidamente a gente percebe que foi uma menina que escreveu. Então, isso já é outra localização, o corpo da mulher preta, que ela também passa, além do racismo, ela passa por situações de assédio, que são relacionadas a machismo, e já desde a escola, e até na própria escola também, porque essas estruturas que são trabalhadas no anônimo brasileiro, elas aparecem na escola porque elas estão lá, no corpo escolar, Uhum. né? Pensando que a escola é sempre essa comunhão de vários lugares da sociedade, de várias relações entre pessoas. E eu acho bem interessante quando ela fala se achando superior por classe social ou cor de pele. Porque isso condiz com o quê? Com a profunda desigualdade social que nós temos aqui no país, com os corpos pretos que estão nesse lugar da desigualdade social, que é a maior herança que nós temos da escravidão, e a cor de pele, porque os negros têm essa herança da escravidão, enquanto os brancos têm a herança da colonização, Uhum. ainda muito presente nesse país. O poder, não é? O poder concentrado ainda nessa supremacia branca, hétera, masculina. Tem essa outra performance aqui, que o nome dela é Pele Afetiva. Eu acho essa bem forte, é uma vivência.
foi uma vivência bastante importante, sabe? Dentro do Nuvem de Partilhas. As materialidades para fazer elas são folhas de papel, cadeira, durex colorido, caneta piloto, espelho, tesoura. Também trabalha com escritas de si, então, e com autobiografia. Então, como é que assim ela funcionou? Uma pessoa negra, ela senta numa cadeira e todo o grupo ao redor vai escrever afetos em folhas relacionados à cor da pele e pregar no tronco dele. Cada bilhete que é pregado com um afeto, por exemplo, esse aqui é agressão, ele conta uma história que já passou ou que viu outra pessoa passar por causa da cor de pele. Depois disso, não, enquanto acontece, fica uma pessoa segurando um espelho na frente dele. Então, aqui a gente já traz outro elemento, além da autobiografia. Nós trazemos também o autorretrato, que é o quê? É você se ver sua imagem, enquanto você fala seus relatos afetivos, suas escritas de si. No final, essa pessoa que está segurando o espelho, ela vai com uma tesoura, corta todos esses bilhetes afetivos pregados no corpo do aluno e dá um abraço nele. Também é uma performance que foi bastante forte. Eu realizei ela outras vezes, com outros grupos também, porque continua na ideia de você trazer essas localizações sociais para a parte do afeto, para assim, para as pessoas que estão presentes, elas entenderem que essas pessoas sofrem com as estruturas racistas. É sobretudo uma troca, não é, Renan? Uma troca de afetos de quem está sofrendo a agressão e de quem está segurando o espelho, né? De quem está assistindo, de quem está acompanhando aquela situação ou sendo até mesmo agressor, muitas vezes, né? Porque muitas vezes nós somos os agressores. Eu gosto muito desse pensamento que eu trouxe para o Pele Afetiva, que é estruturar o antirracismo nas pessoas. Que é assim, se nós temos uma sociedade que diz que nós aprendemos a ser racistas e normaliza isso, então agora chegou a hora de nós normalizarmos o ensino antirracista. Chegou a hora de dizer que não pode mais. E a hora é essa. Vários corpos já estão saturados, foram e são muitas mortes por conta da cor de pele e dos fatores que estão envolvidos. E nós temos que aproveitar, não é, Renan? Desculpa a interrupção. Nós temos que aproveitar esses espaços que nós temos, né? Que a gente consegue, né? A gente consegue ter com professores, como os indivíduos que nós somos pesquisadores, os privilégios que nós temos para trazer essas questões, para dar visibilidade, para chamar o assunto para a roda, para trazer vivências, performances de maneira artística, que a gente está sempre levando a nossa arte para todos os lugares. Então, que a gente levante essa bandeira e coloque sempre como uma obrigação, da maneira mais generosa possível, né, de chegar e promover esse tipo de discussão, esse tipo de diálogo. Exatamente, porque quando a gente faz essas práticas pedagógicas, a gente está trabalhando diretamente com direitos humanos. Nós temos uma carta de direitos humanos feita pela ONU e que as pessoas não podem mais sofrer por causa da sua cor de pele, não podem mais torturar ou escravizar corpos. Isso começa dizendo não ao racismo e às formas contemporâneas de tortura e de escravidão, que se refinam. Então,
o que é que a gente tem que fazer? Trabalhar mesmo isso com o coletivo. Tem que trazer essas ideias para que as pessoas entendam que isso não pode mais. E nunca deveria ter podido, né? Sim, os tempos são outros e a gente tem que promover esses novos tempos. Na verdade, Exatamente. Criar promover essas vivências. cidadania, criar lugares. Parece que as pessoas tenham acesso aos seus direitos e que a gente reduza essa desigualdade social que é gritante no Brasil. Barganhar esses territórios, né? Exatamente. Pois nós vamos ficando por aqui. Esse foi o terceiro encontro da Oficina de Vivências Antirracistas. E eu queria dar um obrigado a todos que participaram dessa oficina. Ela vai chegando ao fim agora. E agradecer à Fundação José Augusto por ter promovido essa oficina. Obrigado. Agradeço, Renan, o convite e parabenizo pelo espaço, pela oportunidade. Acho que outras iniciativas possam vir também destas vivências antirracistas. Parabéns. Obrigado. Tchau, obrigado.